Yeshua, Yeshua. Isso aí. Yeshua é o nome hebraico de Jesus Cristo, que na raiz etimológica no hebraico se liga, né, ou melhor, associa formando um significado que relaciona a salvação. E amados, falando em salvação, hoje eu quero falar sobre os 9 frutos do Espírito. Porque a gente viu aí na devocional, né? Eu peguei alguns temas pra gente prosseguir estudando a respeito. E aí eu deixei anotado aqui, né, pra falar sobre os frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo, eles se manifestam quando você se enche do Espírito Santo, quando você começa a carregar essa presença, o fruto acompanha. E aí, os frutos estão descritos no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a palavra termina dizendo assim: contra essas coisas não há lei. Ou seja, exale de uma maneira extravagante os frutos do Espírito Santo. E aí você fala assim, mas Dani, por onde que eu começo? Você começa buscando o Espírito Santo. Como que você busca o Espírito Santo? E aqui vem um grande dilema, né? A gente busca o Espírito Santo, sim. Mas antes, né, da gente buscar o Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo nos busca. Sabia disso? Você não pensa que você chegou aqui no buscando a direção de Deus por acaso, ou caiu aqui por acidente. Você chegou aqui porque existe uma série de fatores que cooperaram para que você chegasse aqui. Mas não é um acaso, não é coincidência, é um trabalhar de Deus. Através de uma iniciativa, através de uma atitude, através de algo que, sei lá, você chegou porque você... me mandaram, ou visualizei aqui no feed, né, da plataforma, e você se conecta. Isso é uma maneira de se trabalhar. Por meio de um vídeo, ainda que você não tenha total consciência, né, da obra redentora e de todo o processo de trabalhar, pode ser um mecanismo que Deus hoje está ligando no mundo espiritual para te conectar com a presença dele. E aí quando você chega num vídeo desse e você busca entender os 9 frutos do Espírito, se você carrega esses frutos, é um pouco mais fácil você assimilar aquilo que eu vou falar a respeito dos frutos. E se você não carrega, eu tenho certeza que é um conteúdo que te estimula a buscar, porque agora você sabe que existe 9 frutos espirituais poderosos que traz a mais perfeita conexão com Deus. E ela se dá por meio de um canal do Espírito Santo. Quando ele trabalha na sua vida, esses frutos começam a se manifestar. Como que eu recebo o Espírito Santo? Porque se os 9 frutos são os frutos do Espírito Santo, a pergunta inicial é, eu tenho o Espírito Santo? Como
como que eu sei se eu tenho ou não o Espírito Santo? E se eu não tenho o Espírito Santo, como que eu busco o Espírito Santo? Bom, um indício principal de que você tem o Espírito Santo é quando você começa a se conectar com Deus. Quando você começa a ter fome da palavra de Deus, quando você começa a ter fome e vontade de se conectar com as coisas que aspiram o céu, que fala da eternidade, que transcende a sua realidade. Quando você vê, você tá com o coração querendo mais de Jesus, querendo saber mais sobre ele, querendo saber o que representou a morte dele, o que essa morte fala, né, na sua vida para que você tenha vida espiritual. Isso é um forte sinal de que você está cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele, né, quando ele chega na nossa vida, ele nos leva a escutar o Pai. Ele nos leva a sentir a presença do Pai. Antes a gente não caminhava, agora começa a caminhar, né? E esse caminhar com o Pai é esse caminhar espiritual. Você começa a caminhar com o Pai. Você começa a conversar com o Pai, que é a prática da oração. Você começa a se conectar com o Pai. E aí quando você vê, você está indo assistir uma pregação, você está indo para a igreja, você está se conectando com as pessoas da igreja e você está ali tendo comunhão com aquelas pessoas e literalmente você consegue se conectar com elas como um membro de uma família, por entender que todos são filhos do Pai e que todos estão ali buscando também o crescimento espiritual. Isso é muito lindo, esse trabalhar, né, nesse processo de busca, porque quando você chega, né, você enxerga pessoas diferentes, totalmente diferentes, elas só têm um ponto em comum, que é essa conexão com Jesus Cristo, que nos torna membros, né, literalmente de uma família. E aí, em todo esse processo, o Espírito Santo está trabalhando. Ele trabalha quando te conecta a pessoas que estão cheias dele. Ele trabalha quando ele designa os líderes espirituais que vão te orientar, quem são os seus pastores, quem são as pessoas que vão estar no seu processo de crescimento, né? Aí a gente fala dos 5 ministérios, que é o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério do evangelista, o ministério do pastor e o ministério do mestre. E aí ele vai usando aquilo que está no reino, né, o melhor que há no reino, para propiciar o seu crescimento. E aí nessa dinâmica você vê a obra completa do Espírito Santo. E aí, nesse processo de trabalhar, você nota a transformação. Quer dizer, você nota que você já não é mais aquele homem, ou você já não é mais aquela mulher antes, né? Que era antes de se conectar com o Espírito Santo. Você começa a perceber que o seu posicionamento é diferente, a sua maneira de pensar é diferente, a maneira de agir é diferente. E aí, quando você passa por esse processo de transformação e essa mudança ela se torna real e nítida, é ali que você vai conseguir evidenciar os 9 frutos do Espírito Santo. Ao longo da caminhada espiritual, você nasce, você se desenvolve, você cresce, amadurece e então, se você não for recolhido para a glória, né, porque todos nós nascemos, crescemos e morremos, né, reproduzimos e morremos. No reino, né, espiritual, essa dinâmica ela acontece dessa mesma maneira. Então você tem um tempo aqui na Terra e então Deus te recolhe, né? E eu espero que Ele nos recolha quando a gente tiver cumprida a nossa missão. E a nossa missão é o quê? É nascer, crescer espiritualmente, se desenvolver, amadurecer espiritualmente. E quando a gente amadurece e compreende o nosso lugar no reino, né, para que o reino de Cristo se manifeste, a gente começa também a exercitar ministerialmente dentro daquilo que Ele chamou, né? E tem os dons também, que em outro momento eu vou estar falando sobre esses dons. Tem os dons e tem os ministérios e tem o serviço, tá? Mas a gente vai falar disso em outro momento. Então, isso é o ápice, né? Quer dizer,
eu aprendi, fiz, né, atingi o meu potencial, então chega um momento que eu vou fazer o quê? Eu vou treinar outras pessoas para que elas se conectem, para que elas também se tornem excelentes no, né, no mundo espiritual, em ajudar outras pessoas a ficar tão boa quanto eu, para que elas ajudem no processo de crescimento e desenvolvimento espiritual de outras pessoas. Assim também é na Terra, né? Já reparou que na vida profissional a gente passa muito tempo se preparando, aí a gente ganha muita experiência, e quando você é promovido, o que acontece? Normalmente você tem que direcionar uma equipe de pessoas para orientar elas para resultados extraordinários, e aí chega um tempo que finda o seu tempo naquele lugar, e você tem que olhar para alguém ali e falar, olha, eu vou ter que, né, trazer uma pessoa para, né, o meu lugar, quando você tem maturidade para isso, né? E aí você passa por aquela fase que você vai começar a desenvolver outras pessoas para dar seguimento naquilo que você vinha fazendo, porque, né, todo o ciclo se encerra. Mas no mundo espiritual, diferente né, dessa dinâmica que existe no mundo físico, o nosso ciclo só encerra, né, quando a gente é literalmente, né, recolhido por Deus. Então ali, como diz na passagem, né, lutei, né, o bom combate e vem, né, peguei a vitória, e então agora, né, o que era para ser feito através da minha vida foi feito. Então, glória a Deus por isso. E as pessoas, elas ficam, quer dizer, nessa dinâmica, como Cristo é o noivo e ele passeia no meio da igreja, ele dá continuidade através da vida de outras pessoas, né, que, né, vai sempre, né, vindo aquele chamado, algo que é gerado nesse processo muito lindo do trabalhar do Espírito Santo. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o Espírito Santo está envolvido em todo o processo. Desde o momento que você toma a sua decisão de se posicionar em Cristo, até o momento que você dá os passos para buscar o desenvolvimento, o crescimento, o amadurecimento espiritual, e até naquele contexto macro, quando a gente olha toda a obra redentora de Cristo na Terra. Dito isso, né, voltando aqui aos primeiros passos, então se eu me posicionei e eu me vejo buscando mais de Deus, buscando a direção de Deus, buscando a presença de Deus, quando você chega aqui no canal e fala, nossa, eu estou buscando a direção de Deus, Deus me fala qual é a sua direção para a minha vida, acredite, o Espírito Santo, através da minha vida, está aqui te dizendo a direção que eu tenho para a sua vida é te posicionar em Cristo e manifestar em você a presença do meu Santo Espírito. E eu vou te encher dos meus frutos espirituais, né, que é os 9 frutos do Espírito, para que você seja uma nova criatura. E que nesse processo de ser uma nova criatura, de nascer de novo, você cresça, você se desenvolva, você amadureça e que você dê muitos frutos. Muitos frutos. Muitas pessoas sejam tocadas pela sua vida. Amém? Então agora sim a gente pode falar dos 9 frutos. Então assim, Dani, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. Estou ainda avaliando se eu tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo quando você crê. Se você crê em Cristo, se você crê, a palavra fala, quem crê, né, e for batizado, será salvo. Então, se você crê em Cristo, então creia que você tem também o Espírito Santo. O que você pode buscar é estar cada vez mais sensível para essa presença, para que possa se tornar cada vez mais palpável a manifestação do Espírito Santo em sua vida, né? E aí, nesse processo, né, de aprender a ouvir a voz, de se conectar com o dom do discernimento espiritual, de entender a sua fisiologia espiritual, esse dom ele pode ser impulsionado, né? Ele pode vir com muita força, né? E a gente tem vários dons espirituais que em outro momento eu vou falar também, eu vou gravar um vídeo falando de cada um dos dons espirituais, né? Dom de língua, dom de visão, o dom dos sonhos profético, todos os dons espirituais a gente vai falar sobre eles. Mas hoje a gente vai falar de frutos do Espírito Santo. E o primeiro fruto é o amor. Olha só, a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama
é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor procede de quem? O amor procede de Deus. E aí, quando a gente vai analisar o amor, a gente sabe que existe o amor de Deus, que é um amor que é tão elevado, que quando a gente pensa no conceito de justiça, depois a gente vai gravar um vídeo também só falando de justiça, eu também tinha anotado esse tema aqui, ele acompanha a justiça, né? É difícil entender a justiça de Deus se você não entende o amor de Deus. É difícil você distinguir o amor de Deus se você não receber esse amor que o próprio Espírito Santo te entrega. Porque o amor procede de Deus, é como se ele entregasse para você. Porque às vezes a gente pensa no amor de Deus como o amor que a gente sente por um familiar, ou por um parceiro, uma parceira, ou um amor que a gente sente por um irmão, um amor fraternal, ou, sabe? Ou aquele amor, né, ligado também à paixão, né, entre um homem e uma mulher, e o amor de Deus, na verdade, extrapola todos esses tipos de amores, né? Então, assim, o amor que procede de Deus, que se manifesta, né, como esse fruto, é quando o Espírito Santo pega aquele amor que procede de Deus e coloca no seu coração. E aí, quando a gente pensa, né, a gente pensa sobre esse amor que pode transformar completamente a sua vida, ele começa te conectar, aí a gente vê naquela conexão, né, com aquele mandamento, né, ame o seu próximo como a ti mesmo, ame, e aí esse amor ele começa a ser, digamos, um amor extravagante, é como se o Espírito Santo te inspirasse a amar as outras pessoas. É como se o Espírito Santo começasse a te inspirar nas pequenas coisas, a exalar esse amor que transcende, não é um amor por interesse, não é um amor porque você quer amar, é um amor que você não tem como explicar, é algo que Deus gera dentro de você, literalmente, para que você possa extravagar esse amor. Então, assim, é um tipo de amor que eu e você não somos capazes de sentir de uma maneira natural. É um amor que é um presente de Deus para nossa vida. Eu lembro, amados, que hoje eu gosto muito de olhar para o ser humano e quando eu olho para o ser humano, eu consigo enxergar a alma que está dentro dele e o significado que ela tem no mundo espiritual, porque o Espírito Santo ele vai sensibilizando. E mais do que isso, quando você consegue fazer essa leitura sob o ponto de vista não de aparência ou humana, é de certa maneira quando você colhe desse presente que é esse amor. Então o Espírito Santo ele gera, né, o entendimento, ele gera essa conexão, esse amor. Então você começa a olhar para qualquer pessoa, né, no planeta sem distinção, e aí você é tomado por um amor, só para ilustrar, né, o que eu estou tentando dizer aqui. E você pensa assim, sabe que essa pessoa posicionada em Cristo, imagem e semelhança de Deus, conectada em Cristo, ela é meu irmão, ela é minha irmã. E aí você consegue olhar e saber que cada pessoa, ela tem, ou ela carrega esse potencial de amar e também ser amada por Deus. Quer dizer, ser despertada para amar a Deus e despertada também para ser amada por Deus. Amar a Deus e ser amada por Deus. E aí, quando isso acontece,
algo lindo se desencadeia no mundo espiritual, que é esse trabalhar do próprio espírito. Eu sei que talvez fique um pouco intangível, né, imaginar, mas é sobre esse amor que é um amor extravagante, né? O segundo fruto é a alegria. O Salmo 71, 23 diz o seguinte: os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. E aqui a gente faz um segundo link, que quando você recebe essa salvação, brota de dentro do seu ser uma alegria que não é apenas um riso momentâneo, não é apenas um momento feliz, né, tipo uma comemoração, não. É uma alegria que, mais uma vez, não dá para explicar. Você só entende quando o Espírito Santo te concede essa alegria. É um presente, é uma dádiva de Deus, amados. O Espírito Santo, ele concede uma alegria que mesmo nos dias difíceis, diante das lutas, o pior dia, ainda há uma fagulha no seu ser que te faz entender o seu lugar em Cristo. E quando você entende o seu lugar, e você entende esse lugar também de salvação, esse lugar de renovo, esse lugar de vida, aí parece que aquele sofrimento, parece que aquela dificuldade, ela se torna pequena. Não é que você não vai sofrer aflições, não é que você não vai chorar, não é que você não vai passar por alguns sufocos na vida. Mas existe ainda assim uma alegria que não permite que você, digamos, fique imerso em um cenário de tristeza ou de derrota, porque existe uma alegria que te apanha com as próprias mãos. Isso é quando a gente está nesse estágio de plenitude com Deus, né? Porque às vezes também o nosso ser, quando a gente, né, estuda a fisiologia espiritual, né, que eu gosto de chamar dessa maneira, que é o quê? Corpo, alma e espírito. Às vezes a gente passa por algumas experiências que fragilizam a nossa alma. E aí nesses momentos de fragilidade da alma, a gente pode ser apanhado por uma instabilidade emocional. E aí, nessa instabilidade emocional, por exemplo, pode ocorrer algumas doenças, por exemplo, como a depressão, né? E aí você fala assim, Dani, mesmo na depressão a pessoa vai conseguir sentir essa alegria que você está falando? Aqui a gente está falando de algo muito sensível pelo seguinte motivo, que eu quero que você entenda isso. O fruto é do Espírito. Então, quando você está cheio dessa presença, você você carrega, né, essa expressão espiritual dentro de você. Quando você passa por esse momento de fragilidade a nível de alma, né? Alma é o quê? É emoção, é intelecto, é uma situação que você viveu. Você concorda comigo que aquela situação ela traz um desequilíbrio para a sua vida? Ou seja, é um momento que você ficou vulnerável emocionalmente. E aí, nesse processo de vulnerabilidade, normalmente a sua relação com o Espírito Santo, ela também acaba estando fragilizada. E aí, nesse processo, né, que você se encontra, digamos, frágil, então você acaba abrindo, digamos, uma fresta no mundo espiritual, ou uma brecha, né, como algumas pessoas dizem. E essas brechas no mundo espiritual acaba sendo alimento espiritual para espíritos malignos, que, né, nesses processos de vulnerabilidade, né, acaba, né, aprisionando os pensamentos, a imaginação. É um momento que a pessoa vive uma guerra na mente, né, os pensamentos ficam confusos, ficam bagunçados, e ali começa, né, emanar de dentro, né, na mente daquela pessoa, pensamentos que coloca ela, digamos, aprisionada no mundo espiritual. E aí, amados, nesse cenário,
essa manifestação espiritual do Espírito Santo, né, literalmente, fica comprometida, porque o Espírito Santo na verdade, o nosso espírito é como se fosse uma antena parabólica no mundo espiritual, se assim a gente pode chamar. E o que o nosso espírito precisa? Ele precisa estar conectado com o Espírito Santo. Só que ele só vai se conectar com o Espírito Santo se a nossa alma buscar, né? Aliás, se o nosso espírito, se a nossa alma fizer esse movimento de deixar o nosso espírito disponível para se conectar com o Espírito Santo. Como que isso ocorre? No processo onde a gente, de uma maneira consciente, entende que a gente precisa ser dependente de Deus. Isso ocorre quando a gente, mesmo sem querer, né, a gente vai lá e ora. Mesmo sem querer, a gente busca a leitura da palavra. Mesmo sem querer, a gente renuncia. E aí a gente vai fazendo, né, fazendo escolhas que vai desobstruindo, né, os canais espirituais. As orações nesse processo tem uma chave, aliás, muito poderosa, porque é um meio também que você acaba liberando, né, a sua vida no mundo espiritual para fluir nessa intensa busca pela presença do Espírito Santo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a alegria que vem do Espírito Santo, ela é duradoura. Mas uma vez que a sua relação com o Espírito Santo se fragiliza, seja lá por qual circunstância, situação, momento que você esteja passando, essa fragilidade no seu relacionamento com o Espírito Santo pode, né, trazer abertura para que você viva momentos de depressão, de tristeza. Aí você fala assim, nossa, o Espírito Santo foi embora, o Espírito Santo me abandonou. Então a felicidade do Espírito Santo não é duradoura? Não. Não significa isso. Significa apenas que você, né, está vivendo um momento frágil e que diante desse cenário você precisa buscar a presença de Deus, buscar esse fortalecimento dessa comunhão com o Espírito Santo para que você possa fluir novamente nos frutos de uma maneira latente. Agora, isso não significa que o Espírito Santo te abandonou ou que você, tipo assim, não é isso. É apenas uma conexão. É igual um sinal de telefone. Se eu for para um lugar muito distante que não tem conectividade, eu vou estar com o equipamento em dia, entendeu? Tô lá com o equipamento, tá funcionando. Teclado bonitinho, bateria carregada, tá tudo lindo. Só que eu entrei em uma área onde a cobertura, o sinal para se conectar com a internet e o telefone não é legal. É uma zona perigosa, uma zona não perigosa, mas uma zona distante, né, de pegar aquele sinal. Então dá uma interferência, entendeu? Mas quando você volta de novo, né, aquela presença, aquela paz, aquela alegria volta de novo. Então, nesses momentos de fragilidade emocional, é o momento que a gente mais precisa se conectar com o Espírito Santo. E aí, é nesses momentos que muitas vezes você vai encontrar aí a importância de um intercessor, de uma intercessora, de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus que vai liberar palavras na sua vida. Eu falo isso por experiência própria, né? Eu já passei por situações emocionais muito sérias e por isso que eu estou dizendo, porque Deus me deu entendimento. E o que me tirou daquela situação difícil, né? Quase que, não vou dizer depressão, mas algo que, né, eu poderia dizer, digamos, aproximadamente, né, que lembre, né, os sintomas de depressão, foi a oração de uma mulher de Deus. E foi uma experiência, inclusive, muito forte, porque eu lembro como se fosse hoje, eu recebi aquela oração, e enquanto ela orava de uma maneira, né, fervorosa pelo telefone, eu pude sentir como se uma presença maligna, né, saísse do ambiente. E depois daquele dia eu nunca mais tive aqueles pensamentos de tristeza, aquele sentimento de aprisionamento, sabe? Foi como se tirasse da mão, né? Tirasse, né? Sai daí e, né? E me desconectasse daquela frequência, né? Densa, maligna e me conectasse de novo, né? Então, assim, aqui também entra a questão da espiritualidade. Qualquer dia eu quero falar sobre a oração como um instrumento potente nas mãos do Senhor para cura, para libertação. Enfim, a gente vai falar sobre isso.
Terceiro fruto, paz. Na palavra a gente declara: deixo a paz a vocês. Jesus falando: a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Fala assim, Dani, como assim? Por que Jesus fala que a paz dele não é igual à paz que o mundo pode dar? Porque a paz que o mundo dá é uma paz passageira. É uma paz que você para no final de semana ou faz uma viagem para algum lugar, né? Aí parece que é uma paz, né? Você fica lá, talvez, né, você toma lá sua cerveja, seu champanhe, não sei. E parece que tá tudo bem, né? Parece. Mas e o interior? E o estado de alma, de espírito? Será que tá tudo bem? Parece que tá bem, né? Poxa, parece que a pessoa vive em paz, vive numa boa casa, tem boas condições, parece que tá tudo certo, tá tudo organizado. Mas será que tá mesmo? Porque quando Jesus fala dessa paz, ele está falando, olha, é uma paz que transcende circunstância. Às vezes você vai olhar para a vida da pessoa e fala, pô, fulana, você tá aí passando por uma luta financeira, passando por uma luta da família, os filhos, o marido, e o avô, e a avó, e a tia, e o cachorro, e o papagaio, tá uma confusão. E a pessoa tá no meio daquela tempestade, tá, eu tô em paz, porque Jesus está na minha vida. Entende? A paz que ele concede por meio do fruto do Espírito Santo não se limita às circunstâncias, por isso que é diferente. E mais uma vez, só vai entender isso quem está fluindo na presença do Espírito Santo. Então você está falando, não estou entendendo nada. Então é momento de você buscar a presença do Espírito Santo. E eu tenho certeza que um dia você vai assistir esse vídeo aqui, quando você estiver cheio da presença de Deus, você vai falar, caraca, Dani, agora eu estou entendendo o que você está falando. Porque tem coisas que por mais que eu fale, não vai dar para mim traduzir para você o que isso significa. Você só vai experimentar se você buscar essa presença para sua vida. Mas existe essa paz. Eu quero dizer para você que existe essa paz que transcende a circunstância. E aqui tem algo muito poderoso. Eu tô tentando correr por causa do tempo, né? Mas algo poderoso é que o Espírito Santo, ele trabalha de dentro para fora. De dentro para fora. Então, quando ele organiza a nossa bagunça interior, o que acontece com a nossa vida exterior? Ela se torna também organizada. Então, antes de manifestar o externo, ele manifesta interno. Gente, um dia eu quero fazer um vídeo aqui só sobre Parnassá. Eu vou até anotar aqui, que é a verdadeira prosperidade. Parnassá. Um conceito judaico poderosíssimo. Quero trazer esse aqui. E aí, amados, por isso que Cristo, né, na imensa sabedoria dele, ele nos fala, buscar primeiro as coisas do alto e as outras serão acrescentadas. Quando eu estava falando sobre paz, isso me saltou aqui na mente. Inclusive, eu estou escrevendo um livro de prosperidade financeira, que eu traço esse paralelo entre espiritualidade e finanças, né? Existe, gente, relação. Depois eu vou falar sobre isso aqui no canal. E quando esse livro for publicado também, vocês vão saber porque eu vou comunicar a vocês, tá? Já tá na editora e eu creio que não vai demorar, vai sair. Paciência é o quarto fruto do Espírito. Gente, paciência. Eu vou falar para você ganhar acesso a essa virtude. Você vai ter que ser muito testado. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu me converti, eu não tinha paciência. Era uma coisa assim, não me peça paciência. Dani, hoje eu olho pra você, nossa, é tão paciente. Mas, amados, antes de ter acesso a essa paciência, Deus teve que me testar bastante. E eu lembro como se fosse hoje, porque literalmente é um presente que Deus te entrega. Fala assim, Dani, eu não sou paciente. Nossa, você fala em paciência, chega a me dar falta de paciência só de ouvir a palavra paciência. Pois é um fruto do Espírito. E eu te afirmo que é algo que ele presenteia a pessoa. Ele vai chegar para você um belo dia.
e literalmente vai te presentear com paciência. Eu me lembro como se fosse hoje, gente, eu queria ter tempo para contar todo, né, o contexto para vocês, mas resumindo, eu estava esperando um ônibus com a minha mãe, a gente estava indo para Aracaju e tinha um relógio enorme na minha frente, eu era muito impaciente, muito. O ponteiro do relógio enorme no rodoviário, eu e ela lá sentada, o ônibus atrasou, amados, e aquele ônibus atrasou, e a gente ali, né, esperando aquele ônibus. Isso já, né, virando os ponteiros, né, de meia-noite, às vezes, né, indo já pra madrugada, né, a gente tava ali, acho que o ônibus chegou, eram umas 1h da manhã, 2h, agora eu não lembro, eu sei que a gente chegou lá 9h da noite, a gente foi sair, era, sei lá, se era 2h, se era, enfim, era madrugada, né. E eu fiquei olhando pra aquele ponteiro e explodindo, né, até que caiu aquela ficha, não vai adiantar eu ficar com raiva, não vai adiantar eu ficar impaciente, porque o ônibus só vai chegar no momento que for pra chegar, que eu nem sei que horas é, ele já deveria ter chegado. Eu acho que o ônibus ia sair 11h, a gente chegou 9h, e o ônibus só saiu depois da meia-noite. E aí a gente ficou ali, a gente não sabia que horas que o ônibus ia chegar. Ia chegar, mas a gente não sabia a hora. E ali eu me toquei, que eu falei, gente, eu não posso fazer nada. E aí o que eu comecei a fazer? Eu já era convertida nessa época, eu comecei a conversar com o Espírito Santo. Comecei a ficar ali comigo e com o Espírito Santo. Eu comecei a falar, Espírito Santo, me ajuda. Eu tô sentindo tanto ódio. Eu tô sentindo tanta raiva, tanta impaciência. E tal. Amados, eu sei que eu fiquei ali, né, naquele diálogo com o Espírito Santo, naquele banquinho da rodoviária. E depois daquele dia, pasmem, eu fui tomada por essa paciência. E desde então, para a glória de Jesus Cristo, essa paciência, ela me acompanha. Claro que a gente perde, às vezes, um pouquinho da paciência com alguns seres humanos, né? Mas, e alguns contextos também. Mas, de maneira geral, né, essa paciência tem me acompanhado pela misericórdia de Deus. Então, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E por que esse verso ele é interessante? Ele está lá em Romanos 12:12. Porque é uma questão de perseverar. É perseverança. Diante de quadros, né? É uma tribulação, mas você fica perseverante. Olha, tá testando a minha paciência, mas eu vou ficar aqui sintonizado no Espírito Santo, não vou perder a graça, não vou sair da graça. E quando você vê que a situação ficou agravante, ora, coloca diante dele a sua impaciência, que eu tenho certeza que no momento certo você vai ser presenteado com a paciência. Quinto fruto, amabilidade. Queridos, a palavra do Senhor diz o seguinte, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Dani, como que funciona isso? Tem um outro verso que eu não trouxe aqui, mas a palavra do Senhor diz assim, ó. Esforça-te para viver em paz com o teu irmão. Isso aqui é esforço. Antes de ser algo romântico, é esforço. Você precisa se esforçar, né? Essa amabilidade, ela se relaciona muito com essa paciência muitas vezes, né? Esse exercício de paciência. Mas a amabilidade, você precisa se esforçar. Eu confesso que esse é um fruto do Espírito que em algumas circunstâncias e situações eu sei que eu ainda preciso me esforçar para atingir esse elemento, né? Que eu gosto de dizer que é transformador de relacionamento. Por quê? É o Espírito Santo que vai te capacitar para amar o outro, apesar do outro. Imagina, cada pessoa tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de agir. Esses dias eu estava trabalhando, né, em um processo, e aí eu enfrentei a dificuldade que eu olhava assim e falava, não é possível que esse sujeito analisou esse processo dessa maneira, não é possível. Como que pode? E algo que o Espírito Santo falou comigo é exatamente sobre isso. Dani, você tem que entender que nem todo mundo pensa igual a você ou vai ter a mesma opinião. Um texto que você lê, a gente vê isso, né, muito bem, você vai extrair uma interpretação, outra pessoa pode extrair outra interpretação,
mas só o autor daquele texto vai poder dizer de uma maneira integral o que ele quis expressar, porque se deixar, né, cada pessoa, né, vai assimilar ele de uma maneira diferenciada. E aí, quando você é o autor de algo, né, e as pessoas entendem errado aquilo que você está tentando passar, ou faz uma leitura errada de um comportamento, enfim, isso, né, te acende aquela falta de amor ao outro, né? Só que aí é que tá, é nesses contextos que você vai ter que exalar gentileza. É nesse contexto que você vai ter que muitas vezes olhar pra pessoa e falar assim, fulano, não foi isso que eu quis dizer, mas, né, tá dizendo isso aí. É difícil. Quando você é atacado, quando você é denigrido, quando você é injustiçado, quando você, entendeu? É acusado, quando você... É difícil, né? Então, assim, é um fruto difícil. Mas, mais uma vez, é algo que somente o Espírito Santo pode nos capacitar, porque é um processo, tá? Essa capacidade de ser amável com o outro é um processo, é um trabalhar de Deus. Ele vai te capacitando. E no momento certo, eu creio que ele entrega integralmente como um presente, mas isso aqui é realmente um nível acentuado de virtude, né? Amar quem nos odeia e aquela coisa toda é difícil, gente, é difícil. Sexto fruto, bondade. Seja bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quem muito é perdoado, muito precisa perdoar. A gente até falou disso na boa, né? Boa bem-aventurança, aliás. A gente falou muito sobre essa questão da bondade. E eu penso que a bondade, a misericórdia, né? Principalmente a bondade, é algo também que o próprio Cristo precisa gerar em nosso coração. Fidelidade. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, o Senhor falando. E eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. O que a palavra está dizendo? Que fidelidade significa ser uma pessoa de confiança, que não retrocede e que age com integridade em tudo que faz. E, mais uma vez, é um fruto do Espírito, por quê? Somente o Espírito pode gerar isso dentro da gente. Por quê? Naturalmente Deus é fiel, mas a gente não é fiel. Nós somos fiel? Será que nós somos essa pessoa que não retrocede e que age de uma maneira íntegra, que sempre cumpre aquilo que, né, fala? Não. Mas o Espírito Santo, ele nos conecta com esse processo de amadurecer para que a gente expresse essa fidelidade. Então, o que há de fidelidade em mim em relação a Deus, com certeza é um fruto, é um presente do Espírito Santo na minha vida, né, que ele me concedeu. Penúltimo fruto, mansidão. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Olha só, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então aqui já está a chave, né? Que é algo que o próprio Cristo que nos ensina. Por quê? Ele é manso, ele é humilde. Então é uma qualidade de quem é conduzido pelo Espírito Santo. Você só pode ser manso se você aprendeu, se você foi conduzido pelo próprio Espírito Santo. E olha só, ser manso não é ser fraco. Promete pra mim que você não vai pensar que é fraqueza. É ter domínio das suas forças, tá? É você dominar a sua força. Entende isso? Você vai ser manso. Gente, eu preciso gravar sobre justiça para vocês entenderem um pouco desse paralelo, né? Mas olha só, para resumir, Deus é poderoso, mas Deus é amoroso, concorda? Ele não é irado. Quer dizer, a ira dele pode se manifestar também, como vai no juízo, né? Por isso que a gente tem que falar de justiça aqui qualquer dia desse.
Mas é importante ter isso em mente, tá? Que é você dominar suas forças. Isso é mansidão. Eu posso ser uma mulher irada. Eu posso entrar no ambiente, entendeu? Mas eu domino a minha força, né? A via de regra, não quero, não gosto, não uso, né, o tom da minha voz nem uma postura agressiva para manifestar força. Ante isso, é preferível ter uma postura mansa. Uma postura que, mesmo diante das piores circunstâncias, consiga ouvir o que está acontecendo. O que está se passando. E, em última instância, usar a força. Ou jamais usar a força, né? E, por último, o domínio próprio. O domínio próprio é a cereja do bolo. Todo tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Amados, a gente pode controlar as nossas emoções e impulsos através do Espírito Santo. Olha que lindo isso. Mas aí você precisa de uma vida muito cheia dessa presença. O Espírito Santo realmente precisa transformar a sua vida. Mas ele é capaz de te entregar esse controle. Quantos workshops você já fez? Quantos cursos, quanto treinamento ensinando sobre inteligência emocional? E aí, se você faz aquele teste de inteligência emocional e você fica frustrada, pô, mas é difícil essa situação. Pois é, mas se você carregar a presença do Espírito Santo, ele vai ser aquele instrutor que vai estar com você a cada momento. E em todas as circunstâncias você vai estar assim, você vai, não, dá vontade de ir lá e falar isso. O Espírito Santo fala, não vai falar nada. Você não vai falar nada, não. Respira. E aí o Espírito Santo vai também, né, nesse processo, trazendo equilíbrio, força, sabedoria, paciência. E aí todos os outros frutos que a gente viu, eles se juntam. E a completude desses 9 frutos propicia esse domínio próprio. Então é assim, o Espírito Santo, ele transforma os nossos pensamentos. E esses pensamentos transformados têm a capacidade de redimir as nossas emoções. E que no trabalhar completo do Espírito Santo, os 9 frutos do Espírito têm a capacidade de cooperar para que você seja um dominador de você mesmo. Já diria, né, um grande pregador americano, né? Nós somos os nossos maiores inimigos. Às vezes a gente fala, não, é Satanás e os anjos caídos. Sim, né? São opositores contra o nosso destino, contra as coisas que Deus tem para a nossa vida. Mas a verdade é que o nosso maior inimigo, muitas vezes, é a gente mesmo que abre brecha e que não resguarda, né, a vida espiritual a ponto de ter essa conexão forte com o Espírito Santo que nos permita viver uma vida plena e completa em todos os aspectos. Então fica aqui, mais essa reflexão em relação aos 9 frutos do Espírito, e o Buscando a Direção de Deus volta com mais uma reflexão, se assim Deus nos permitir, amanhã, tá? Graça e paz, estaremos aqui firme e forte.